No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar as lições da viúva que teve o seu azeite multiplicado. A história bíblica nos conta que o marido dela era profeta de Eliseu e ele veio a falecer, deixando a viúva e os seus filhos em uma condição difícil, com dívidas e sem o sustento necessário para que ela pudesse prover aos seus filhos. Como ele era profeta de Eliseu, a viúva foi procurar ajuda justamente com Eliseu, né? Então nós veremos um pouco sobre a história da viúva nesse dia de hoje, domingo, 29 de janeiro de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, né? Neste estudo bíblico nós iremos falar um pouco sobre uma mulher que precisou reorganizar a vida e ir em busca de sustento para os seus filhos. Inclusive, ela estava sendo ameaçada de perder os seus filhos pelos cobradores, né? E que seus filhos se tornassem escravos. Então, ela estava desesperada e precisava de ajuda, né? E aí, Eliseu era um profeta muito conhecido pelos seus milagres na Bíblia. E ele agia através do poder e da orientação de Deus. E foi para esse profeta, então, que essa viúva foi pedir socorro, né? E aí, uma coisa que chama a atenção no texto é que o profeta pergunta para a viúva do que ela dispunha em casa. Uma mulher que já tinha dito que estava passando necessidade, né? E aí ele disse que ela precisava exercitar a sua fé e aquilo que ela dispunha, né, e estava disponível, era aonde Deus trabalharia, né, a partir do que ela já tinha. Eliseu instruiu que a viúva pedisse vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. E a fé daquela mulher era tão grande que em momento algum ela questiona, né, aquilo para o qual Eliseu estava ordenando que ela fizesse. Ela fez exatamente tudo quanto Eliseu ordenou. E aí algo que a gente vê, né, nesse texto que muitas vezes a gente procura, por exemplo, a tentante, né, a mulher que está tentando engravidar, ajuda médica, um suporte de alguém que entenda do assunto, né, e fica questionando. Você vai no médico e talvez não contente porque ele não pediu tudo que você gostaria ou porque não foi como você imaginava a sua consulta. Então você acaba procurando outra orientação ou vai procurar saber com outras mulheres que também estão em tratamento se elas fizeram os mesmos exames que você. Então você fica duvidando e questionando, né? E isso acaba esmurecendo o seu processo, né? Você acaba enfrentando dificuldades por isso. E uma das coisas que eu fiz na minha jornada foi confiar demais no médico que eu escolhi. A partir do momento que eu encontrei um médico que de fato eu tive orientação da parte de Deus, que era o médico que queria me acompanhar, tudo aquilo que o médico me ordenava para fazer, eu fazia sem questionar. Assim como nós vemos a fé dessa mulher, né? E muito provavelmente se ela não tivesse crido, se ela não tivesse ouvido, né, aquilo para o qual Eliseu estava conduzindo, ela não tivesse recebido o tamanho milagre que ela recebeu, né? A importância disso, né? E aí, na sequência da história, uma outra coisa muito importante que nós vemos, que Eliseu realizou o milagre no interior da casa daquela mulher e pediu, né, que antes de que se fosse feito qualquer coisa, que ela fechasse as portas e as janelas da sua casa, porque Deus trabalharia no silêncio, no secreto dentro da casa dela, né? Para que só então o milagre fosse reconhecido e desse, né, crédito a Deus. Para que as pessoas que passassem na rua não pensassem que era a mulher ou que era Eliseu quem fazia, né? Mas sim, por meio do Senhor é que lhe foi concedido, né? Multiplicou-se o azeite e encheu-se todas as vasilhas quantas aquela mulher tinha conseguido, né, pegar emprestado e as que ela tinha em casa. E foi dado a ela tudo aquilo que ela precisava e muito mais até do que ela havia pedido, né? Então a importância da gente viver uma jornada para engravidar em silêncio, contando de fato com pessoas que nós sabemos que de algum jeito irão sim contribuir na nossa jornada, irão nos abençoar, irão
realmente ser aquela ajuda efetiva, que não vai ser aquela pessoa que vai ficar murmurando, te questionando, te deixando com mais insegurança, mais ansiedade do que te ajudando realmente, de fato, na sua jornada, né? E aí nós vemos lá em Mateus 6,6, que diz assim, ó: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, oras a teu pai, que em secreto ele te recompensará. Então, quando você vai fazer as coisas, isso é uma lição muito difícil de se aprender, porque tem pessoas que têm muita dificuldade realmente de fazer as coisas em silêncio, né? Realmente caminhar dentro dos caminhos do Senhor. Quando você está tentando engravidar mesmo, isso gera tanta expectativa, mas não adianta compartilhar com pessoas que não vão agregar na sua história. Nós vemos aqui na história de viúva, ela foi lá, falou com Eliseu. A gente não vê em momento nenhum que ela saiu espalhando para os 4 cantos que estava com dificuldade. Eu não sei o que ela disse para os vizinhos quando ela foi pegar as vasilhas emprestadas. Aqui a história não nos conta, mas muito provavelmente ela não deixou escapar o que iria acontecer, porque Eliseu mesmo não deu muitas orientações a ela. Ele só disse para ela pegar vasilhas emprestadas. Então também, talvez a gente quer tanto ter o controle das coisas, Deus talvez não nos diga como Ele irá fazer, mas nos dê orientações necessárias do que Ele precisa que nós façamos, qual é a nossa parte, para que então o milagre seja possível. Você consegue compreender? Eliseu pediu a ela que providenciasse vasilhas. Ele não explicou o que iria acontecer, como que Deus ia fazer. Ela foi e fez a parte dela, sem questionar e sem duvidar a Deus. Muitas vezes você deixa o seu milagre passar, você perde o seu milagre justamente porque você fica questionando, perguntando para Deus: ai, mas por quê? Ai, mas porque tá difícil? Ai, eu não quero fazer isso. Faça o que Deus está mandando você fazer aí no seu coração. Deus tem mandado pessoas para te orientar, para te direcionar dentro daquilo que Ele tem para fazer pela sua vida. Mas Deus não faz tudo sozinho. Ele precisa que a gente faça a nossa parte. No caso da viúva, ela fez exatamente a parte dela como Deus determinou e ordenou, sem questionar, sem tirar e nem pôr. E o que aconteceu? Ela recebeu muito mais do que ela havia pedido ao Senhor. Essa foi a recompensa dela por não questionar, por não ficar perguntando se podia. Ai, mas eu queria fazer assim. Será que se eu fizer assim vai dar certo também? Sabe quando você pede orientação e aí você, não contente, ainda quer fazer do seu jeito? E aí você acaba desagradando a Deus. Porque é como se você estivesse questionando, duvidando, né, daquilo que Deus está determinando para que você fizesse, né? E aí a Bíblia, né, segue contando que ela pediu a Deus que fosse lhe dado provisão para que ela libertasse os seus filhos daquela possível escravidão, né? E aí Deus não só fez isso, né? Mas deu a ela condição para que ela sustentasse a sua casa, né? Ele não só proveu o suficiente para fazer suas necessidades imediatas, mas também proveu para o futuro, né? Ele deu-lhe a ela muito mais do que havia pedido, né? E aí fica muito claro na história da viúva a ação de Deus, né? E aí diz assim: quando você está numa situação de necessidade, independente de qual seja, né? É importante que você se lembre da provisão fiel de Deus, né? E a Bíblia nos traz vários trechos onde relata que, de fato, a fidelidade do Senhor para com nós depende da nossa fé e da nossa confiança nele, né? Ainda hoje, Deus realiza milagres, atendendo às necessidades do seu povo ao redor do mundo, assim como Deus fez na história da viúva. Ele usa seus servos como instrumento para satisfazer as nossas necessidades. E é maravilhoso saber que Deus ouve as nossas orações. É como o onisciente e todo-poderoso é capaz de fazer o que ele promete. Em Mateus 7,7 diz: pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta abrir-se-á. Então é importante, né, que a gente saiba pedir ajuda nos lugares certos. O que a viúva nos ensina, né? O que essa história da viúva nos ensinou nessa manhã de domingo.
pedir ajuda nos lugares certos, a quem de fato tem como te ajudar, condições de te ajudar, e uma pessoa que é realmente de fato verdadeira e usada por Deus, né? Não é uma pessoa que tem a fé vã. Segundo, confiar verdadeiramente que Deus fará, não segundo a tua vontade, mas conforme aquilo que Ele determinar, né? Compreender qual é o seu papel dentro da realização do seu milagre. O que é que você precisa fazer para que o seu milagre se realize? Não sair compartilhando e contando para qualquer pessoa. Deus fará no secreto, fará na sua casa aquilo que precisa ser feito. A glória será dele, mas a bênção será sua, e em silêncio e em secreto. E acreditar que Deus te dará as condições necessárias para agora e para o futuro. Ele vai te dar um filho, vai te dar as condições necessárias para você criar esse filho, mas você precisa compreender desde agora qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade na realização do seu sonho de ser mãe. Amém? Peça ajuda às pessoas certas, às pessoas que de fato podem contribuir na sua jornada. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer, engrandecer teu nome, Senhor Deus, pedir que nos perdoe por nossos pecados, pelas vezes em que duvidamos, que achamos, Senhor Deus, que sabemos fazer, que do nosso jeito é melhor, e nos deparamos, Senhor Deus, com a tua vontade, com a tua verdade sobre as nossas vidas, que possamos compreender, Senhor Deus, qual é o nosso papel, o que devemos fazer pela realização do nosso milagre, Senhor Deus, bem como coloque em nosso caminho pessoas que verdadeiramente possam nos orientar e ajudar dentro do teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Te pedimos que cada lar onde essa palavra chegar nessa manhã seja abençoado, tenha provisão, Senhor Deus, imediata e no futuro, que nada falte, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja neste dia e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoado seja o nosso dia. Gratidão e um beijo no coração. Deus abençoe.